completamente, né, sem solo, sem matéria orgânica. Então a cobertura ela é fundamental nisso aí, tá? Depois, na hora que a gente for fazer a cobertura, nós vamos ver direitinho ali a quantidade que nós vamos colocar. Então o que nós vamos fazer? Nós temos que ter na parte do serviço, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a roçada total dessa área aqui, desses 10 por 30 aqui. Por quê? Porque a gente tem que dar uma sincronia também para o nosso sistema, né? O que é sincronia? É todas as plantas se desenvolverem, e aquilo, a parte da estratificação e da sucessão tem a ver com isso, para a gente não fazer o que eu falei, né, de botar um milho aqui no meio. Então é bom tudo andar na mesma vibe, na mesma sincronia. Então se eu fizesse só a linha, a gente, não, vamos focar o trabalho só na linha. Mas aí nós estamos cheios de capim ali já passado, já com semente, que vão estar passando uma informação que não é essa informação de vamos crescer, vamos pegar luz, vamos, né? Vai ser uma informação de já tô cansado, já estou botando a minha semente, estou me despedindo. Então essa sincronia é importante. Em função dessa sincronia, nós vamos roçar toda essa área aqui dos 10 por 30 e ainda vamos fazer um manejo naquelas árvores ali, ó, que estão do lado de lá da vala. Por quê? Porque elas também estão passando uma informação de amadurecimento para nós, e já temos o bambu, se fosse o ideal, a gente poderia até fazer um manejo no bambu, mas não vai dar para a gente fazer tudo, né? Então já tem o bambu ali como um quebra-vento, que é importante para nós no verão, porque o ventão quente vem daqui, vai ressecar a área, né? E tem outro ponto importante, que tem uma nascente ali naquele cantinho tem uma nascente. Não está protegida ainda, vai ser uma das coisas que nós vamos, que no futuro a gente, né, o Celso e a Badá vão se pilhar, e quem estiver junto para a gente proteger ali, né? Então não vamos também expor a nascente nesse momento, né? Então vamos resguardar ela. Então toda essa água da vala que está ali, ela não está parada. Ontem a gente fizemos uma represinha para poder juntar alguma água para regar aqui, mas ela está correndo. Então ela está brotando dessa nascente aqui e está rodando dentro desse sistema de vala e está saindo lá na lagoa, né? Então nós vamos fazer uma poda também naquelas árvores para aumentar um pouco a luz do sol nascente aqui na nossa área e para nos gerar matéria orgânica. Então eu acredito que com essa palha que a gente tem aqui, com essa palha que nós vamos roçar e mais a poda dessas árvores, nós vamos ter matéria orgânica suficiente para a gente mexer nessa área aqui, tá? Então vão ser esse serviço. Nós vamos ter o serviço de roçada com a roçadeira, depois de rastilhar e tirar essa palha daqui do meio, pelo menos dos canteiros, porque a gente vai passar com o tratorito, né? Então o trator tem que estar sem a cobertura ali para o tratorito passar adequadamente, né? Mas o ideal seria até a gente passar em tudo o tratorito, para, se a gente quiser largar uma adubação verde ali no meio, né? Mas vamos focar pelo menos nos canteiros aqui, né? Rastelar tudo pra cá. Rastelar tudo para esse caminho aqui, onde já está esses montinhos aqui. Vamos rastelar tudo para cá. E as podas de árvores vamos deixar do lado de lá, para o meio aqui, o 10 por 30, a gente poder tirar toda a matéria orgânica para poder semear, mexer nessa terra e depois recolocar ela. Vamos deixar bem lá na frente, no cantinho de cá ali. Só uma pergunta, se eu tiver na minha área uma espécie de coisa nativa, de interesse, e eu quiser implantar um sistema, eu posso fazer, por exemplo, uma manejo de bosque, em vez de tirar tudo? Tem que avaliar bem a área, né? E o que tu quer plantar aí. A poda sempre vai ser benéfica assim, para o sistema, né? Fazer uma boa poda, dependendo, né? Se é uma espécie que tolera a poda, e fazendo uma boa poda, vai ser benéfico para o sistema, que é o que nós vamos fazer naquelas árvores ali. Então o jambolão, a aroeira e coisa que tem ali, a nossa ideia não é eliminar elas da área, é fazer uma poda para dar esse start, né? Esse restart, esse impulso inicial da área. Isso aí
Mas assim, uma coisa que vocês têm que pensar é que vocês estão fazendo um trabalho sintrópico. Vocês estão fazendo aquele trabalho ali, vocês não estão causando um mal para aquela árvore ali. Pelo contrário, vocês vão criar uma condição muito melhor para aquela árvore voltar com mais força, né? Se é uma árvore frutífera principalmente, né? Porque vocês vão estar agregando aquela matéria orgânica, então é muito comum ter araçá e goiabeira que não produzem, né? A pessoa, eu não quero mexer nessa goiabeira, mas tem goiaba. Não, faz anos que não dá goiaba, só uma goiabinha assim que as formigas, os passarinhos comem. Então quer dizer, está faltando também ali, né, elementos para aquela... Então de repente tu quer expressar, fazer com que aquela tua árvore, então dá uma poda nela, bota a matéria orgânica ali. Agora, por exemplo, tu quer entrar com um milho, uma emergente, ali e está sombreado, vai ser que nem botar o milho aqui. Então aí, dependendo da espécie que tu vai colocar, isso aí é muito variável com a área, qual é o tamanho. Se tu tiver com eucalipto desse tamanho, né, aí vai dificultar, provavelmente tu vai precisar aí baixar ele aqui, que também ele rebrota, né, o eucalipto também rebrota, né? Então às vezes o pessoal tem isso aí, por exemplo, tem um quintal pequeno, mas lá não vai dar para plantar árvore. Dá para plantar árvore, a gente vai manejar essa árvore de acordo com o quintal que a gente tem ali. Então, por exemplo, eu tenho uma casa, ou um muro, o meu muro tem 3 metros. Bom, a partir dos 3 metros eu vou ter problema. Mas se eu chegar e deixar o meu eucalipto nos 3 metros ali do muro, aí eu corto eles todos ali. Vou derrubar eles para cá, para não cair no muro, né? Beleza, ele não vai me causar problema. Mas aí ele rebrotou, já tá vendo? Então corta no pé de novo que ele vai rebrotar. E mantém a árvore baixa, isso não é um problema. A gente manter, por exemplo, um eucalipto, cortar ele baixo, ele voltar, porque vai ser um benefício para o sistema, porque a raiz dele vai estar fazendo um trabalho que só ele consegue fazer. O teu girassol, a tua hortaliça não vai fazer aquele trabalho em profundidade que o salso-chorão, que a aroeira, que o eucalipto conseguem fazer. Então, não tenham medo de plantar árvore, né? A gente tem que ter coragem de plantar árvore, né? O medo de plantar árvore é o medo que a gente tem por não ter esse hábito de manejar a árvore. Mas quando a gente vê que a árvore volta e ainda volta com mais força e ainda volta mais feliz porque a gente manejou ela, aí a gente vê que plantar árvore é fundamental no sistema, porque só elas vão trazer os nutrientes lá do fundo, só elas vão fazer esse trabalho aí em profundidade e essa matéria orgânica toda. Vamos falar sobre poda quando a gente for ali nas árvores podar ali, tá? Buenas, agora vamos ver aqui no nosso desenho. Então o nosso desenho, ele vai ter as espécies de serviço que nós vamos fazer, deixar para o Celso aí, para o sistema, para serem podadas para matéria orgânica aqui. Quais são as características que tem que ter uma espécie de serviço? Ela tem que ser rústica, né? Porque ela é uma espécie que está ali para aguentar o tranco do que for, da condição que tiver. Então é uma espécie que vá bem naquela região que tu tem, ou uma espécie que tu consegue bastante muda, tal. Por isso que, por exemplo, a bananeira é uma boa espécie de serviço? Mas nós não vamos comparar uma bananeira com uma aroeira. Nós não vamos comparar a bananeira com o eucalipto. Aqui um eucalipto, uma variedade que vai bem aqui, né? Então, ela vai servir, mas ela não vai estar andando, a pleno, né? Então o que nós vamos botar de espécie de serviço aqui? Hoje nós vamos botar a aroeira mansa, né? Nós vamos botar uma muvuca de sementes de árvore que o Ernestino, o Wagner veio, né? Veio semente do Wagner, veio semente que a gente também adquiriu para plantar no evento, que são espécies diversas, né, nativas, que vão ser plantadas no intuito de a gente também conhecer a capacidade que a área tem de produzir e de desenvolver essas espécies. Então a espécie da muvuca vão ser um plus, vão ser, né, um agregado. Mas o que a gente tem certeza de espécie de serviço que vai bem? A aroeira mansa, né? O jambolão, porque a gente ter uma abundância de muda de jambolão, que a gente vai tirar daqui. Então alguém daqui do grupo vai ficar focado em procurar
e tirar adequadamente, né, mudas de aroeira e de jambolão. Tá? Quem conhece as mudas aí, de aroeira? Não, aí nós também, mas quem conhece melhor. Eu percebi que nasce na beira da estrada corticeira, bastante, sim. Eu não sei como é que é o serviço dela no sistema, se ela tem alguma contribuição. Mas eu vejo que ela tem nasce espinho que rala um pouco no manejo, dificulta, né? É ruim pra gente trabalhar com ela. E ela não tem um rebrote, ela é uma espécie que ela tem o tempo dela, digamos assim. Em termos de ela vai te dar uma poda, vai, mas ela não rebrota tão bem quanto uma aroeira, não rebrota tão bem quanto um salso, quanto um eucalipto. Então ela é uma alternativa, se tu não tem essas espécies, pode ser uma alternativa. Mas não tem uma eficiência no sentido que a gente quer aqui tão boa. Então eu deixaria O crescimento dela é mais lento. é mais lento, né? E por ser um crescimento mais lento, o rebrote acaba em geral também sendo mais lento. Né? E a capororoca, Diego? Capororoca é legal. Que aqui eu vejo que tem bastante, sempre perto da aroeira. Aroeira e capororoca. Capororoca é legal. Eu não tinha. Tem umas mudinhas de capororoca nascendo por aí. Tem. Então essa daí já não era uma planta que eu tinha pensado previamente. Então de espécies de serviço, né? Né? Mas tem abundância, a corticeira, porque ela é luminosa, mas seria interessante. Eu prefiro não colocar para eles por causa do espinho. Inverno, ela fecha todas as folhas. Né? Ela atua pela umidade, né? Ela só Claro. Ela é que nem o salso. O salso e a aroeira e a corticeira, eles são espécies paludosas. Se a gente botar uma estaca de salso dentro da valeta, dentro d'água, ele vai pegar. Então, por exemplo, lá na nossa área, o salso foi uma das espécies que eu trouxe para. Só que o salso hoje nós não vamos botar, por quê? Porque a gente não tem semente e porque a gente vai plantar de estaca. Então todas as espécies de estaca, a gente não está na época boa de fazer isso, né? Então a gente até poderia tentar botar pela condição aqui que tem água em abundância mesmo no inverno, a gente até poderia ter tentado em botar um salso aqui, né? De repente cavando em profundidade, que aí nós vamos chegar quase que no lençol ali, vamos largar ele dentro d'água. Mas assim, não é uma espécie, ela é boa de plantar de estaca junho e julho, de maio a agosto, mas junho e julho é os melhores meses. Basicamente tudo, desculpa te interromper, basicamente tudo que é destaca é nos meses que não tem R, né? Isso. Maio, junho, julho e agosto. Abacateiro. A aroeira também, a gente poderia plantar de estaca nessa época aí, né? Então por isso que nós vamos pegar muda. Por que não vamos plantar de estaca de aroeira? Porque a muda já tem uma raiz estabelecida. Então ela já vai, né, ter uma condição melhor de se desenvolver. Né? Então entrou aqui a capororoca. E abacateiro serve para isso? E qual foi a outra que a gente tinha falado? O jambolão. Ele te perguntou aqui do abacateiro. O abacateiro. O abacateiro não é pode ser até uma espécie de serviço, mas geralmente a gente planta o abacateiro para colher o abacate, né? Aí se a gente fizer uma poda e para usar a matéria orgânica do abacateiro para cobertura, aí a gente já vai prejudicar a nossa. Outra que brota muito aqui é o caqui. Agora, a gente pode incluir o abacateiro daí nas espécies frutíferas. Aí a gente vai podar as de serviço para beneficiar o abacateiro e não podar o abacateiro para beneficiar, né, outra espécie. Aí o abacateiro pode entrar no nosso consórcio, mas não como uma espécie de serviço. Eu pergunto porque eu tenho ali na caminhonete, eu trouxe abacateiro, gerivá, duas grandes. Isso, daí são as frutíferas. Abacateiro, gerivá,
a aroeira, jambolão, e eles estão tudo com o sistema radicular formado. Eles estão plantados no humus. Maravilha. Então é só tu largar na cova e ele vai embora. Aí essas aí nós vamos conversando e vamos dividindo no que é a espécie de serviço e o que é a espécie frutífera. Por que a gente vai dividir isso? Porque em geral as frutíferas são caras, né? A gente vai comprar um enxerto. A área do Celso é para no outono a gente plantar enxertos aqui. A gente vai fazer uma linha com pêssego, a gente vai fazer uma linha com ameixa, uma linha com citros, né? Só que a gente não vai botar citros a cada 1 metro, porque senão o Celso vai gastar a poupança em citros que vão ser podados, né? Então, as espécies de serviço a gente pode plantar em alta densidade, porque elas vão ser plantadas ali para serem cortadas. Então, como colocou ali o Ernestino, quantas? 240 plantas por metro quadrado de uma espécie de serviço. Beleza, porque se vierem as 240, nós vamos manejar elas e elas vão incorporar ali. Então a aroeira, o salsa, a capororoca, o jambolão, nós vamos plantar o mais adensado que a gente conseguir. Se a gente conseguir ter a cada 1 metro uma dessas espécies aqui, tá legal. Se a gente conseguir ter a cada 2 metros, tá bom também. Se a gente conseguir a cada 4 metros, já está começando a ficar pouco, né? Porque eu conheço as espécies e a região e eu sei que no segundo ano elas vão dar muito pouca poda. Se a gente tiver só a cada 4 metros uma dessas espécies, no ano que vem vão estar assim, né? Se a gente podar, pouco poda a gente vai poder dar, e se a gente podar, vai dar pouca cobertura. Então 2 metros está legal, de metro em metro está ótimo. E uma colada da outra tá maravilhoso, né? Porque aí também a gente pode garantir